Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós discutiremos o tema Relações Diferenciais, que é o tema que está contido no capítulo 5 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais que eu tenho editado ao longo do tempo. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Nos vídeos anteriores, nós discutimos os elementos estruturais de barra. Discutimos o elemento de barra simples, que a união adequada dos elementos de barra simples permite a composição de estruturas de treliça, e discutimos também o elemento de barra geral, no último vídeo em particular, que através da conexão adequada dos elementos de barra geral, nós podemos propor e modelar e representar pórticos tridimensionais, e a partir da simplificação do elemento ou da particularização do elemento de barra geral, nós damos oportunidade para a representação dos elementos, as estruturas de pórtico plano, as estruturas de grelha, as estruturas de viga e também as estruturas de pilares. Então vimos, no caso de elementos de barra simples, que a gente consegue determinar de forma fácil a força normal transmitida ao longo dos elementos de barra simples, através de um equilíbrio simples de nó. Então vimos isso aí facilmente, então equilibramos cada nozinho com base na condição de equilíbrio de ponto material. E no caso de elementos de barra geral, que nós discutimos no último vídeo, nós vimos quais são os graus de liberdade do elemento, e vimos também que esse elemento ele transmite ao longo de seu corpo 6 esforços solicitantes, como está mostrado aí na sua tela, sendo 3 forças e 3 momentos. Isso no caso pleno do elemento de barra geral. O que nós podemos fazer, como já mencionei, é particularizar esse elemento para o caso plano, onde o elemento ele vai transmitir apenas 2 forças, a força axial e a força cortante, ou a força perpendicular ao seu eixo, e também um momento fletor. No último vídeo, apesar da gente ter discutido bastante o elemento de barra geral, nós não falamos nada sobre como mensurar ou como representar a variação dos esforços solicitantes ao longo do comprimento da barra. Que no fundo é o que nós desejamos fazer no vídeo de hoje, que é traçar o que nós chamamos de diagramas de esforços solicitantes, ou mensurar ou representar, particularmente aqui de forma gráfica, como que os esforços solicitantes eles evoluem ao longo do comprimento da barra. Então, conforme está ilustrado aí no nosso vídeo, nós temos o elemento de barra geral solicitado aí, por um carregamento distribuído ao longo de maneira perpendicular ao seu comprimento, e sabemos que esse carregamento distribuído ele vai ser transmitido através do elemento estrutural, mas o que nós desejamos saber é como esse carregamento vai ser transmitido, ou seja, quais serão os esforços gerados por esse carregamento. Então, o que nós vamos fazer hoje é exatamente isso, empregar as condições de equilíbrio de corpo rígido para que a gente possa gerar ilustrações ou figuras que mostrem para a gente graficamente como que os esforços solicitantes variam ao longo do comprimento da barra. Então é através dessas ilustrações ou através dos diagramas de esforços solicitantes que nós conseguimos identificar seções transversais críticas da nossa estrutura, ou seções transversais nas quais os esforços solicitantes possuem valores extremos, máximos ou mínimos. E aí, através do conhecimento desses esforços solicitantes críticos, é que nós, no decorrer do nosso curso, nós teremos, vamos agregar conhecimento de tal maneira que a gente possa escolher quais serão os materiais adequados para compor a nossa estrutura e também quais são as dimensões da seção transversal adequadas para que a estrutura transmita de forma adequada os esforços solicitantes mobilizados pelo carregamento. Tá bom? No capítulo anterior da nossa apostila, e eu não mencionei isso aí no vídeo, existe uma estratégia, ou é apresentada uma estratégia para que a gente trace o diagrama de esforços solicitantes baseado na determinação de uma função explícita
tá, do esforço solicitante. Então, como que a gente fazia isso aí? Bastava que a gente seccionasse, né, virtualmente a estrutura ao longo de uma distância genérica x, tá? E aí a gente expressava, a gente impunha aqui, ó, nesse ponto onde nós seccionamos virtualmente a estrutura, nós impunhamos as condições de equilíbrio de corpo rígido e com isso, né, nós expressávamos, né, qual era a expressão do momento fletor, né, ao longo dessa coordenada genérica x, qual que era a expressão, né, explícita do esforço cortante ao longo desse comprimento genérico x, e a partir dessas expressões, né, que resultavam uma função de x, bastava que a gente traçasse, né, essa funçãozinha, fizesse uma ilustração dessa função. Tá? Essa estratégia que eu não mencionei no vídeo anterior, mas que está apresentada na apostila, ela funciona? Funciona tranquilamente. Tá? Mas, né, por que eu não comentei ela no vídeo anterior? Porque essa estratégia ela não é eficiente, tá? Ela não permite que a gente trace os diagramas de forma rápida. Tá? E no fundo é isso que eu quero discutir no vídeo de hoje. Eu quero apresentar para vocês as relações diferenciais, que a partir do conhecimento delas, assim, batendo o olho na estrutura, nós já saberemos, né, qual é o formato dos diagramas de esforço solicitantes, e com isso a gente consegue traçar eles, né, de forma rápida. Tá? Que no fundo é isso que nós precisamos saber, né? Assim, já olhar a estrutura, com base nas condições de carregamento e condições de vinculação, nós já temos que visualizar na nossa mente qual é o formato dos diagramas. E depois, através do equilíbrio que nós vamos impor, a gente já consegue traçá-los, né? Então essa que é a estratégia que eu quero apresentar hoje. Bom, para a gente determinar essas relações diferenciais, vamos considerar aqui, ó, uma particularização do elemento de barra geral para o caso plano. Tá? Então, a consequência que nós vamos obter aqui dessa particularização do caso plano, ela é perfeitamente extensível para o caso tridimensional sem grandes problemas. Tá? Então, digamos que nós tenhamos aqui um elemento de barra geral, biapoiado por simplicidade, solicitado aqui por um carregamento distribuído, que na verdade não importa qual seja, né, a função que descreve esse carregamento distribuído, solicitado a uma força concentrada, mas que apesar disso tudo, né, além desse carregamento distribuído de forma axial, nós assumimos que essa estrutura ela esteja na condição de equilíbrio. Isso é fundamental. Tá bom? Se nós consideramos que a estrutura inteira ela está em equilíbrio, cada uma das parcelas ou cada uma das porções materiais que a compõem, ela deve estar também em equilíbrio. Tá bom? Então, se eu vier aqui, ó, e retirar dessa estrutura em equilíbrio uma fatia dela, né, uma porção material de comprimento ΔX, daí representá-la aqui no canto inferior direito de maneira particular, né, nós garantimos, né, nós sabemos que essa porçãozinha que eu separei, ela também está em equilíbrio, né, uma vez que, né, se a estrutura inteira está em equilíbrio, cada porção material que a compõe também está na condição de equilíbrio. Tá bom? Então, se eu separei essa porção material aqui, o que vão surgir, né, nas extremidades desse elemento que eu separei, né, já que é como se eu estivesse construindo um diagrama de corpo livre desse pedacinho aqui. Tá? Então vão surgir os esforços solicitantes, né, na extremidade da esquerda, que é a força normal, a força cortante e também o momento fletor. E na extremidade da direita vão surgir também, né, força normal, força cortante e momento fletor, porém associadas às suas variações. Né? Então eu vou ter uma força normal mais uma pequena variação de força normal. O momento fletor também associado à sua variação é a mesma coisa a força cortante. Tudo bem? Aí você me pergunta, mas por que existem essas variações? Porque nesse pedacinho existem carregamentos atuantes. Ó. Existe, né, um carregamento distribuído, né, tanto perpendicular ao eixo da barra, quanto paralelo ao eixo da barra. Tudo bem? Aí você fala para mim, mas aqui também ó, você assumiu que o carregamento distribuído poderia ter uma variação qualquer, né, ao longo do comprimento da barra, e aqui você está assumindo que esse cara ele é constante. Sim, na verdade eu posso fazer isso pelo fato desse ΔX aqui ser um cara pequenininho, né? Ser uma grandeza aí, diferencial. Então eu posso tomar esse comprimento aqui de ΔX tão pequeno quanto seja do meu interesse. Então nesse caso dele ser muito pequenininho, esse cara ele é constante. Tá? Essa função aqui, independente do formato dela, se eu analisar ela ao longo de uma fatia, ela vai ter um valor constante. Tudo bem? Então o que nós vamos fazer agora, para a gente obter as expressões das relações diferenciais, é impor o equilíbrio desse carinha aqui, ó, simples, tá bom? Então vamos fazer isso aqui, ó. Então se nós representarmos, né, o mesmo pedacinho da estrutura, tá, vamos impor sobre ele aqui a somatória de forças
Y, né, a somatória de forças verticais igual a zero. Então, de um lado, né, eu vou ter a força cortante, tá, menos, né, a força cortante e também a sua variação, e também a contribuição, né, do carregamento distribuído, perpendicular ao eixo da barra. Então, quando nós fizermos aqui o algebrismo, né, cancelar o termo comum dos dois lados, nós vamos descobrir, né, que a variação da força cortante nesse comprimento, desse elementozinho aí de comprimento ΔX, ela é igual a menos Q de x ΔX. Tá certo? Tranquilo. Mas aí, ó, o que nós podemos fazer a partir de agora é impor sobre essa relação aqui, ó, um limite no qual o ΔX tenda para zero, né? Ou seja, eu vou transformar esse carinha aqui numa lâmina ou numa seção transversal particular da estrutura. Tá certo? Nessa situação, né, quando eu imponho esse limite, essas grandezas aqui, ó, se tornam efetivamente diferenciais, então eu descubro, né, que o dV dx é igual a menos Q de x. Tá bom? Então, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer o seguinte, ó, que a variação do cortante ao longo do comprimento da barra, ele nada mais é, né, do que menos a intensidade, né, do carregamento distribuído sobre ele. Tá bom? Então, a gente vai discutir isso aqui, as interpretações com mais detalhes à frente. Tá? Mas, nesse momento, é importante que a gente saiba, né, que essa relação aqui ela é verdadeira. Tá bom? Tudo bem? Então, ótimo. Vamos impor agora, né, o equilíbrio de corpo rígido também sobre aquele elementozinho, mas considerando agora o equilíbrio em termos de momentos, tá bom? Então, se nós pegarmos aquela mesma porçãozinha da estrutura, vamos somar momentos aqui em relação à porção direita, em relação a essa face aqui, ó. Então, quais são, né, as contribuições de momento existentes? Então, eu teria aqui, ó, o menos m, tá? Ou seja, ele é um momento fletor negativo, né, já que o seu vetor momento ele aponta aqui no sentido de entrar no plano da nossa tela. Temos também a contribuição, né, do momento associado a essa força cortante, que é menos V vezes ΔX. Temos a contribuição de momento associada à carga distribuída, que possui o sinal mais, né, porque o vetor momento associado a essa carga distribuída ele aponta no sentido saindo do plano da tela. Né? Então, de novo, né, já discutimos isso aí nos vídeos anteriores, mas como o momento fletor ele é um produto vetorial dos vetores força e distância, né, então basta que a gente faça a regra da mão direita, né, para a gente descobrir o sentido de atuação do vetor momento, que nada mais é, né, está orientado, né, de maneira perpendicular ao plano formado pelos vetores força e distância. Tá bom? Então a gente posiciona a ponta dos dedos no sentido da força e a palma da mão fica orientada, né, no sentido do ponto de aplicação da força equivalente até o ponto em torno do qual nós estamos somando o momento. E aí fazemos a regra da mão direita, para onde o polegar apontar é o sentido do vetor momento fletor. Tá bom? Então, nesse caso, ó, temos Q vezes ΔX. Então, isso aqui permite que a gente obtenha a força equivalente associada a esse carregamento distribuído, vezes o bracinho de alavanca, ou a distância, né, que é o ΔX sobre 2. Tá bom? E depois, mais, né, que é o momento mais a sua variação, atuantes na extremidade da direita. Então, quando a gente faz aqui os algebrismos, né, nós descobrimos que essa relação é verdade, né? Ou seja, menos V de x ΔX mais M de x mais Q de x ΔX ao quadrado sobre 2 igual a zero. Se nós, de novo, né, ó, sobre essa relação aqui, ó, se nós impusermos o limite do ΔX tendendo a zero, né, ou se eu transformar esse elementozinho em uma lâmina ou em uma seção transversal da estrutura, nós vamos observar, né, que esse carinha aqui ele vai desaparecer, né, e que esse termo aqui, ó, que de ΔM sobre ΔX, ele vai se tornar efetivamente um diferencial, de tal forma que essa é a relação diferencial associada à variação do momento, tá, que faz, né, uma conexão direta com a variação da força cortante ao longo do comprimento da barra. Tá certo? Então, essa relação aqui, ó, ele nada mais é do que o dm de x dx igual ao v de x. Simples. Tá bom? Tranquilo? Então, uma vez que nós conhecemos aqui, ó, qual é a variação da força distribuída perpendicular ao eixo da barra, nós já temos uma indicação clara de qual deve ser a variação da força cortante. E conhecendo qual é a variação da força cortante, nós sabemos aqui qual é a variação do momento. Simples. Certo? Bem direto isso aqui. E para concluirmos aqui as relações diferenciais, nós devemos impor também a somatória das forças em x igual a zero. Tá? Então nós temos aqui, ó, o menos n de x, que é esse carinha aqui,
mais n de x mais ΔX, que é a variação, né, da força normal no outro extremo, e soma-se a esse cara a variação, né, da força distribuída de maneira paralela ao eixo da barra. Então, fazendo os algebrismos naturais, nós descobrimos que ΔN de x é igual a menos P de x ΔX. Tá? E de novo, né, impondo o limite com ΔX tendendo para zero, para transformar esse cara numa seção transversal, nós descobrimos, né, que essas grandezas incrementais passam a ser diferenciais, então eu vou ter o dN de x dx é igual a menos P de x. Tá? Então esse cara aqui, ó, em termos de formato, é muito semelhante, né, à relação diferencial que associa a carga distribuída de maneira perpendicular ao eixo da barra com a força cortante. Tá? Então isso é muito tranquilo. Então o formato é semelhante das equações. Tá bom? Então com isso, ó, a gente consegue, fazendo um resuminho, né, do que nós deduzimos anteriormente, nós temos aqui as três relações diferenciais do nosso interesse. Tá? Ou seja, temos o dv de x dx é igual a menos q de x, dm de x dx é igual a v de x e o dn de x dx é igual a menos p de x. Tá? Então, se você fala para mim, entendi que esses caras saem do equilíbrio, sem problemas, mas como que eu transporto esse cara aqui para eu traçar os diagramas de esforços solicitantes? Como que a partir do conhecimento desses caras aqui, eu consigo traçar, ou eu consigo enxergar o formato dos diagramas de esforços solicitantes? Tá? Então, para isso, tá vendo essa figurinha que está aí embaixo, aí, na tela de vocês? Então, o que ela é? Ela nada mais é do que uma viga, tá, apoiada aí sobre um apoio fixo e um apoio móvel, solicitada por um conjunto de carregamentos aqui. Um carregamento distribuído, uma força concentrada, uma outra força concentrada inclinada aqui, né, que dá origem a uma força axial e uma força perpendicular ao eixo. Tá? Então, batendo o olho aqui, somente batendo o olho na estrutura, com base nos carregamentos distribuídos, tá? O que a gente consegue dizer sobre esse primeiro pedacinho aqui? Nesse pedacinho a gente observa, né, que existe uma carga distribuída e que essa carga distribuída ela possui um formato constante. Tá? Então, ou seja, a carga distribuída aqui ela é 4 kN por metro. Então, se nós formos olhar na primeira relação diferencial, o que a gente observa? A gente observa que esse Q de x ele é constante, ele é um número. Tá bom? Então a pergunta que eu te faço é, com base nos conhecimentos aí, que vocês têm muito mais do que eu, inclusive, de cálculo diferencial, qual é a função, certo? Qual é o v de x aqui, que eu devo derivar para que eu encontre um cara constante? Então, ou seja, para que eu encontre número, ou seja, qual é a função que eu derivo que me dá um escalar? Tá? Então, se vocês já certamente responderam isso aí, se esse cara aqui ele é constante, certamente o meu v de x ele tem que ser linear. Tá? Se eu derivar uma função linear, ele não vai me dar uma constante, não é isso? E aí você bateu o olho, verificou, carregamento constante, então o cortante é linear. Se o cortante é linear, quantos pontos eu preciso conhecer para traçar uma reta? 2 pontos, concorda comigo? Então, se eu conhecer aqui qual é a reação do apoio e qual é a força cortante aqui nesse extremo, pronto, já tracei o diagrama de força cortante nesse pedaço aqui. Concorda? Tranquilo? Além disso, né, se eu vier para o lado de cá, quanto que vale a carga distribuída nesse pedaço aqui? Carga distribuída aqui ela é zero, não vale nada. Então, qual é a função, né, qual é o v de x que eu derivo que me dá zero? Você pensa, se eu derivar uma constante, vai dar zero. Né? Se eu derivar um escalarzinho, vai me dar zero. Então, com base nisso aí, nessa interpretação aqui, eu já consigo ver que neste pedaço aqui, certo? O cortante ele é constante. Fácil, né? Então, se ele é constante, basta que eu conheça o valor dele em qualquer pontinho ao longo do trecho que eu estou traçando ele, para fazer a ilustração do diagrama. Tudo bem? E aí, uma coisa que é legal é que, a partir do conhecimento da variação do cortante, eu consigo determinar a variação do momento. Olha só que legal. Batendo o olho aqui, eu, na segunda relação diferencial, eu verifico, né, que a variação do momento em relação ao comprimento da barra ele é o cortante. Tá certo? Então, a gente já concluiu que nesse pedacinho aqui, o cortante ele tem uma variação linear. Tá bom? Então, esse v de x aqui ele é uma função linear. Então, aí, né, com base nos conhecimentos de cálculo diferencial que vocês têm, eu pergunto, qual deve ser a função m de x que eu devo derivar para me resultar um cara linear? Né? Então, você fala, pensa aí rapidinho e fala, se eu derivar um polinômio do segundo grau, se eu derivar uma parábola, isso aí vai resultar para mim uma função linear.
Tá certo? A ideia é exatamente essa. Tá? Então, se o cortante ele é linear, o momento ele tem que ser quadrático. É claro isso aí. Tá? E aí você se pergunta, olha, se o momento ele é quadrático, eu preciso de 3 pontos para eu traçar a curva dele. Não é isso? Então esses pontos serão quem? Serão certamente aqui o ponto resultante aqui das extremidades, né? O equilíbrio aqui das extremidades do trecho. Tá? E qual seria esse terceiro ponto, tá? Para eu traçar? Uma vez que eu já conhecerei, né, por default, aí, durante a nossa análise de equilíbrio, as ações, né, ou quais serão os esforços solicitantes atuantes nas extremidades do trecho analisado. Esse terceiro ponto ele vai estar associado exclusivamente ao ponto onde o cortante é nulo. Tá certo? Então você fala, mas peraí, por que esse terceiro ponto ele vai ser sempre, né, o ponto de cortante nulo? Porque, olha, de novo, usem os conceitos de cálculo diferencial de vocês aí. Se eu quiser achar, se eu tiver uma função qualquer e eu queira encontrar o ponto de máximo ou mínimo ou ponto de extremo, o que eu faço? A gente não deriva a função igual a zero para que a gente encontre o ponto de inflexão da função? Não é isso? Aqui é a mesma história. Tá? Ou seja, quando eu derivo o m igual a zero, ou seja, no ponto onde essa derivada, aqui, a variação do momento, ele é exatamente igual a zero, esse vai me dar o ponto, né, de momento máximo. Né? Então, ou seja, onde o cortante ele é zero, tá certo? Isso aqui retorna para mim o ponto de momento fletor máximo. Tá certo? Então, esse é o terceiro ponto, né, que nós necessitamos para traçar o diagrama de momento nessa situação. Tudo bem? E aí você fala para mim, mas o que acontece se no trecho analisado o cortante ele não mudar de sinal? Né? Ou seja, se ele iniciar aqui num extremo positivo e terminar no seu extremo também positivo, ou seja, no trecho analisado o cortante não passar por um zero. Né? O que acontece? Nessa situação, tá? Ou seja, o valor máximo de extremo, de valor extremo, né, de momento, ele está obrigatoriamente nos extremos da barra. Então, nessa situação onde o cortante não passa por zero no trecho analisado, isso significa que o seu valor de momento máximo ele está nos extremos do trecho analisado. Tá? Então, nessa situação, você nem precisa, né, traçar ou obter, né, esse terceiro ponto para você traçar a curva parabólica. Tá bom? Então, basta você indicar, né, que a variação do momento é parabólica, mas basta conectar, né, os valores, né, dos momentos aí nos dois extremos através de uma variação parabólica. Tudo bem? Então, no caso aqui da força normal, a ideia é a mesma, né? Mas a força normal ela é estanque, né? Ela se relaciona apenas com a força aplicada axialmente. Então, isso é tranquilo. Tudo bem? Então, ou seja, o comportamento dele, né? Ou a interpretação desse cara é muito parecido com a interpretação da variação do cortante. Né? Então, ou seja, se eu bater o olho na estrutura e já identificar, né, qual é a variação da força distribuída de maneira paralela ao eixo da barra, eu já tenho uma indicação de qual deve ser a variação da força normal, também, né, atuante aí de maneira paralela ao eixo da barra. Fácil? Né? Então isso é o que eu quero que vocês gravem, né? Ou seja, batam o olho na estrutura e com base, né, no formato dos carregamentos atuantes, já tem que bater o olho e já identificar. Né? Bate o olho aqui, aqui vai ser cortante linear, momento quadrático, aqui cortante constante, momento linear. Pronto, acabou. Tá? E aí depois, com base nessa identificação rápida, basta que você imponha o equilíbrio de corpo rígido em cada uma das porções isoladas da estrutura, e aí você literalmente liga os pontinhos, né? Faz o traçado, certo, do diagrama para gerar a ilustração. Tá bom? Um ponto que vale a pena comentar também são, em diversas situações, nós vamos tratar ou vamos resolver estruturas que possuem ações concentradas, tá, aplicadas ao longo do seu comprimento. Então aqui eu ilustro para vocês, né, um pedacinho daquela mesma barra geral que nós tomamos como base para obter as relações diferenciais, mas eu vou considerar aqui o pedacinho na qual a estrutura está solicitada a uma força concentrada F. Tá bom? Então, o que acontece, né, nesse caso onde eu tenho ações concentradas? Tá? Tranquilo, vamos impor aqui o equilíbrio. Então, se eu impuser o equilíbrio, somatória de forças em Y, então eu vou ter um V de X menos a força concentrada, menos, né, o cortante e a sua variação no extremo direito. Então,
né, se a estrutura toda está em equilíbrio, esse cara também está em equilíbrio, e aí eu vou descobrir, né, que a variação do cortante ela é igual, né, à força concentrada aplicada, tá bom? Então o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que está vendo que esse cara aqui, ó, esse V de x, ele é um valor, então, ou seja, essa variação do cortante, ele é um valor, tá? Então se eu fizer aqui, posso impor sobre esse cara aqui o limite do ΔX tendendo a zero, de tal maneira que eu faça, né, um dV aqui, ó, ou seja, uma variaçãozinha mesmo de cortante, né, ao longo do comprimento da barra vai ser igual à força concentrada aplicada. Então, qual que é a consequência disso? Né? Qual é a interpretação física dessa relação matemática? Quer dizer o seguinte, ó, que se eu tiver uma força concentrada aplicada, eu teria uma descontinuidade no diagrama de força cortante. E além disso, né, a intensidade dessa descontinuidade no diagrama de força cortante, ele é igual, certo, à intensidade da força concentrada aplicada. Então, eu vou chamar a atenção de vocês sobre esse aspecto no exemplo aí na sequência do vídeo. Tá bom? Agora, presta atenção só um pouquinho. Se, né, no caso de eu ter uma força concentrada, eu obrigatoriamente vou observar aqui uma descontinuidade no diagrama de força cortante. Tá? Então, ó, se eu tenho essa descontinuidade, lembra lá da segunda relação diferencial. O dm de x dx é igual ao v de x. Se o meu v de x ele é descontínuo, tá? Isso significa que, né, o momento fletor ele vai ter um ponto, certo, no qual a sua derivada ela é descontínua. Ou, usando um linguajar popular, isso quer dizer que no ponto onde a força concentrada é aplicada, eu vou ter uma descontinuidade, certo, na derivada da curva que representa a variação do momento fletor. Tá bom? Então, ou seja, eu vou ter um bico, tá? Ou seja, um ponto com derivada não contínua no diagrama de momento. Tá bom? Então, isso aí é facilmente verificado pela relação diferencial. Né? Se o dm de x dx é igual a v de x, e além disso, no ponto onde a força concentrada é aplicada, o v de x irá descontínuo, isso quer dizer, né, que nós teremos um ponto de derivada descontínua exatamente aí debaixo dessa carga. Tranquilo? Fácil, né? Ó? Então, legal. Esse slide aqui, ó, eu já apresentei no vídeo anterior, mas eu gostaria de apresentá-lo aqui novamente, mais para reforçar, né, qual que é a convenção de sinais que eu vou adotar para a gente traçar os diagramas de esforços solicitantes. Tá bom? Então, no caso de força de esforço normal, né, de força normal, tração positivo, compressão negativo. Força cortante. Tá? Se a força cortante no extremo tende a fazer a barrinha girar no sentido horário, isso é positivo. Se a forcinha atuante no extremo da barra tende a fazer a barrinha girar no sentido anti-horário, isso é negativo para a gente. Tá bom? No caso de momento fletor, tá, nós sempre iremos traçar a variação do momento fletor ao longo do comprimento da barra na porção tracionada da barrinha. Isso é de extrema importância, tá bom? Então, assim, no caso de eu ter uma viguinha isolada, isso eu poderia até alterar essa convenção, não tem problema nenhum. Mas se você for para estruturas mais complexas, como pórticos e daí por diante, é mais adequado que a gente use essa convenção que eu estou apresentando aqui de você traçar a variação do momento na porção tracionada da barra, tá? Então, para você enxergar a porção tracionada da barra, minha sugestão é que vocês usem inicialmente o dedo de vocês, sabe? Se você olhar o seu dedo, você vai ver que a parte de cima tem rugas e na parte de baixo tem rugas, tá certo? Então, aí, ó, na porção, aplica, né, sobre a extremidade livre do seu dedo o sentido do momento que você está analisando. Então, se eu aplicar aqui, ó, um momento fletor positivo, então, ou seja, com o polegar saindo do plano da tela, o que eu vou observar é que, depois de aplicado o momento, o que acontece com as rugas do meu dedinho? Na parte de baixo, eu observo que as rugas elas se afastam, enquanto que na parte de cima, as rugas elas se aproximam. Então, isso quer dizer o quê? Que, se as rugas na parte de cima se aproximaram, isso quer dizer que eu tenho uma ação de compressão ali, ó, na parte superior do dedo. Enquanto que na parte de baixo, né, se as rugas se afastaram, isso quer dizer que eu tenho uma ação de tração, tá bom? Atuando ali na parte inferior da barra. Então, o que eu quero adotar como convenção é que a gente trace a variação
da nossa curva na porção de baixo, para essa situação, né? Ou seja, se o momento for positivo, então eu vou traçar aqui a variação do momento na parte de baixo da barrinha. Tá? Então, através dessa estratégia, ou através dessa convenção, no próprio traçado do diagrama de esforço solicitante, eu já consigo identificar para o cara que vai ler o nosso diagrama qual é a porção tracionada da estrutura. Então, com isso, ele já consegue, na hora de escolher o material adequado para compor a estrutura, ele pode já escolher o material, né, que seja mais resistente, né, na porção tracionada, por exemplo. Tá? Então, isso aí é de grande importância, só para dar um exemplo, né, no caso de estruturas de concreto armado. Tá? Então, no caso de concreto armado, por exemplo, que é muito utilizado nas estruturas civis, nós sabemos que o concreto ele tem uma resistência muito boa às ações de compressão, porém, ele tem uma resistência muito pequena a ações de tração. Tá? Então, como que a gente faz para resolver esse problema? Então, a gente coloca barras de aço, tá certo? Para que a gente tenha aí uma estrutura compósita. Tá certo? Então, as barras de aço elas têm que estar onde? Olha, se o concreto tem uma resistência baixa à tração, obviamente eu preciso posicionar as barras na porção tracionada da estrutura. Então, se o analista, né, já através do diagrama, ele já consegue identificar, né, quais são as porções tracionadas, ele já vai ter um indicativo fácil de onde ele deve reforçar, posicionar o aço, por exemplo. Tá? Essa análise que eu fiz, ela é facilmente estendida para qualquer tipo de material compósito, tá, que possua essa característica, tá, ou de maneira complementar, né? Pode ser que você tenha um compósito que a resistência à tração, característica dele, seja superior na resistência à compressão. Então, você deve reforçar, né, no lado oposto. Então, ou seja, através do desenho, além de você fornecer, né, a informação do esforço solicitante, você informa também qual é, né, a porção tracionada e comprimida. Finalmente, no caso de momento torsor, nós temos também essa convenção, né, de que se o momento de torção, o vetorzinho estiver saindo do plano da seção transversal, isso para a gente é positivo, e no caso dele está entrando, isso aqui é momento de torção negativo. Então é muito parecido com o caso aqui da força normal. Tudo bem? Então, muito bom. Então, a partir desses conteúdos que nós discutimos, vamos resolver alguns exemplos para vocês verem que é bem tranquilo aplicar as relações diferenciais no traçado dos diagramas de esforços solicitantes. Então, a primeira estrutura que nós vamos considerar é essa viguinha aí, ó, pia apoiada, solicitada um carregamento concentrado em seu centro. Tá? A força concentrada é de 160 kN e a estrutura ela está simplesmente apoiada no ponto A e apoiada, né, sobre um apoio do tipo móvel, tá, no seu ponto B. Então, através do que nós já discutimos anteriormente, então, o ponto A ele está impedido de se deslocar nas direções horizontal e vertical, e o ponto B ele está impedido de se deslocar na direção vertical. Então, com isso, né, eu tenho duas reações de apoio aqui, uma reação de apoio aqui. Né, se o problema ele é plano, eu tenho três equações de equilíbrio, a estrutura ela é isostática. Tá bom? Então, vamos fazer isso aí. Ó. Vamos calcular as reações de apoio e depois isolar trecho por trecho da estrutura para construir, né, os diagramas de esforços solicitantes. Então, para isso, ó, nós vamos, né, construir o diagrama de corpo livre dessa viguinha. Então, esse diagrama de corpo livre eu substituo, né, as vinculações por reações equivalentes. E nesse caso particular, eu já até omiti, inclusive, a reação horizontal do ponto A, porque ela é zero. Tá? Ou seja, se eu fizer a somatória de forças em X, não tem nada de força X aqui. Então, essa reação ela é automaticamente satisfeita. Tudo bem? Então, joia. Então, vamos impor aqui, ó, somatória de forças nula em relação ao ponto A. Então, você fala, mas por que eu posso fazer isso aí? Olha, na verdade, para a estrutura estar em equilíbrio, a somatória de momentos em relação a qualquer ponto da estrutura ela tem que ser zero. Tá? Mas eu coloco, né, ou eu faço a somatória de momentos em relação ao ponto A, porque dessa maneira eu consigo eliminar da minha análise, ou dessa imposição desse equilíbrio, a contribuição de momento associado à reação RA. Tá? Porque daí a distânciazinha associada a ela é nula. Tá bom? Só por isso. Então, quais serão as contribuições de momento aqui, ó, nessa análise? Então, eu vou ter a contribuição de momento associada ao RB, que vai me dar RB vezes o comprimento aqui, ó, da barrinha, que é 4,8. Esse cara é positivo, né? Por quê? Porque o vetor momento dele aponta para fora, né, do plano da tela, e pela regra da mão direita isso aqui é positivo para a gente. Né? Se nós
assumirmos, né, que o eixo X aqui está posicionado na horizontal e cresce, né, da esquerda para a direita da nossa tela, e o eixo Y está na vertical, crescendo de baixo para cima. Tá bom? Temos também a contribuição de momento associado a essa força concentrada aplicada, que vai ser 160 vezes 2,4. Tá? Então esse cara dá zero. Fazendo a continha aqui, a gente descobre que essa reação RB é 80 kN. Tá bom? Da mesma forma, se nós, a partir da determinação do RB, se nós fizermos somatória de forças em Y, então eu terei a reação RA mais os 80, que é o RB, né? Menos 160. Isso aqui tem que dar zero, então eu descubro que o RA é 80 kN. Tá bom? Então, com base nessas reações de apoio, podemos já partir para o traçado dos diagramas. Tá? Então, eu estou repetindo aqui, ó, por simplicidade, as relações diferenciais. Tá? E aí, vamos analisar. O que acontece nessa estrutura? Ó, qual que é a carga distribuída aqui, ó, nesse primeiro trecho, de A até C? Bom, batendo o olho na estrutura, a gente observa que essa carga distribuída é zero. Tá? Então, esse carinha aqui, para esse trecho de A até C, essa carga distribuída, ela é zero. Então, qual é a função que eu derivo que me dá zero? Então, é um constante, né? Então, esse V de x aqui, nesse pedacinho, ele tem que ser constante. Tudo bem? Do mesmo jeito, né, ou de forma similar, eu observo que nesse trecho aqui, de C até B, como a carga distribuída é zero, então o cortante aqui ele tem que ser constante também. Tudo bem? Agora, um ponto particular dessa análise é que exatamente aqui, no ponto C, eu tenho a aplicação de uma carga concentrada. Tá certo? Então, o que nós já vimos aí no vídeo? Se eu tenho uma força concentrada, isso aí introduz para a gente uma descontinuidade no diagrama de força cortante e, além disso, né, a intensidade dessa descontinuidade é igual, né, à força concentrada aplicada. Tudo bem? Então, com base nessas considerações, o que a gente pode dizer? O diagrama de força cortante para esse cara aí está ilustrado aqui. É o diagrama do meio aqui. Então, o que a gente observa? Olha, o RA ele vale 80, certo? E, além disso, qual é a tendência do RA? Vocês observam, vocês concordam comigo que o RA ele tende a fazer a barrinha girar no sentido horário, certo? Então, da nossa convenção, se o cortante tende a fazer a barrinha girar no sentido horário, isso aí é positivo na nossa convenção, tá bom? E além disso, né, se o RA é positivo, né, ou seja, o cortante aqui é positivo, e no trecho de A até C o cortante ele é constante, então daqui a gente já tem traçado, né, o diagrama de cortante no primeiro pedacinho, tá? Ou seja, um cara constante de intensidade igual a 80, certo? E o que acontece do outro lado? Olha só lá do outro lado, também a gente já concluiu que o cortante aqui ele é constante, tá? Mas olha só, o RB aqui ele tem a tendência de fazer a barrinha girar no sentido anti-horário. Tá? Olha só, concorda comigo? Então esse RB, a tendência dele é fazer a barrinha girar no sentido anti-horário, que na nossa convenção ele é negativo. Tá bom? Ou seja, então, se o cortante aqui ele é constante, e observamos, né, que o cortante aqui ele vale menos 80, então já temos aqui a porção, né, ou o traçado do diagrama neste pedaço. Tranquilo? Fácil ou não? Aí você fala para mim, mas você tinha falado que no ponto de aplicação da força concentrada existe uma descontinuidade e a descontinuidade ela é igual à intensidade da força aplicada. Exatamente, olha só. Está vendo que aqui o diagrama ele é descontínuo, ou seja, não tem um valor definido? E qual que é a intensidade dessa descontinuidade aqui? Ela é 80 mais 80, ou seja, 160, que é igual à intensidade da carga aplicada. Tudo bem? Então, fácil isso aqui. Beleza, então das relações diferenciais, vamos evoluir agora para o traçado do diagrama de momento. Se o cortante ele é constante aqui em cada um dos trechos, né, pela relação diferencial, nós observamos que o momento ele tem que ser linear, não é isso? Também, né, em cada um dos trechos. Então, olha só, o momento, e isso é verdade, né, porque se eu derivar uma função linear, esse cara me dá uma constante, né? Então, ou seja, é por conta disso. Então, para eu traçar, né, uma função linear, eu preciso do conhecimento, né, de valores em duas posições para eu traçar uma retinha. Tá bom? Então, eu já sei que nesse pedacinho aqui, ou seja, do ponto A até o ponto C, eu tenho uma função linear descrevendo o momento. E depois do ponto C até o ponto B, eu tenho outra função linear descrevendo o momento. Certo? Olha só, uma coisa legal é que sobre os apoios A e B, são apoios articulados, né, no qual o giro é permitido.
Se o giro ele é permitido, então isso quer dizer, né, que aqui o momento é zero e o momento é zero nos extremos. Tá? Então, ou seja, desses dois pedacinhos lineares que eu tenho que traçar, eu já conheço um dos pontos. Certo? Então, para eu terminar o diagrama, basta que eu conheça, né, o valor do momento atuando aqui embaixo. Então, ou seja, no final do trecho, que é o ponto C, que é, né, o final do trecho AC e o início do trecho CB. Então, como que eu faço para descobrir o valor do momento exatamente aqui? Ó? A minha sugestão é que vocês façam, né, um corte virtual aqui, ó, no ponto onde você quer calcular esse valor do momento e impõe as condições de equilíbrio, tá, de corpo rígido. Então, se eu fizer aqui, ó, somatória de momentos em relação ao ponto C igual a zero, o que eu vou descobrir? Eu vou descobrir, né, que eu vou ter o RA vezes 2.4, né, ou seja, eu vou ter 80 vezes 2.4, esse carinha aqui é negativo, né, mais o M igual a zero. Então, se eu multiplicar aí, ó, 80 vezes 2.4, eu vou descobrir que a intensidade desse momento é 192 kN vezes metro. Tá bom? E aí, ó, aí que está a jogada de eu ter mencionado anteriormente, de você usar o seu dedo para descobrir se o momento traciona a parte de cima ou a parte de baixo. Tá? Então, nesse corte aqui, ó, vamos imaginar que esse pedacinho aqui ilustrado na tela de vocês seja o seu dedo. Tá? E na porção livre aqui, ó, ou na porção onde eu seccionei, seja a extremidade livre do seu dedo. Tá bom? Então, ó, se esse momento M aqui ele resultou positivo, então quer dizer que o sentido arbitrado para ele, de fato, é aquele mesmo. Então, vamos impor, né, o sentido do momento aqui. Ó. O que nós observamos com a aplicação deste sentido de vetor momento? A gente observa, né, que as rugas se afastam na porção de baixo do dedo. Então, isso indica que a porção tracionada da barra é a porção inferior. Tá bom? Então, por isso que nós traçamos aqui, ó, diagrama de momento na parte inferior da barrinha. Tudo bem? Além disso, olha só outra coisa legal. Está vendo que no ponto onde a força concentrada é aplicada, eu tenho uma descontinuidade no diagrama de cortante. Obrigatoriamente, essa descontinuidade no diagrama de cortante gera um ponto de derivada não contínua no diagrama de momento. Olha só, nesse ponto aqui eu tenho um bico, certo? Ou seja, um ponto de derivada descontínua. Então, está vendo que através dessas relações diferenciais nós temos todos os pontos aqui, ó, bonitinhos, casadinhos, né, nesses diagramas de esforços solicitantes. Tá bom? Aqui está representado o diagrama de normal igual a zero, mas porque eu não tenho força axial nesse problema. Tudo bem? Então, por isso que ele está ilustrado aqui igual a zero. Ótimo! Então, vamos resolver mais um exemplo, né, para que os conceitos aí fiquem bem fixados na cabeça de vocês. Ó. Nesse exemplo, nós iremos determinar o diagrama de esforços solicitantes para essa estrutura aí, ó, que, de novo, é uma viguinha apoiada, só que, né, a solicitação atuante é um momento fletor aplicado de forma concentrada sobre esse pontinho aí, ó, o ponto C, que está distante de 1,6 metros do apoio A. Tá bom? Esse momento concentrado aí, ele é positivo e de intensidade unitária. Então, vamos analisar o que acontece, tá, nessa estrutura devido à atuação desta ação concentrada, né, desse momento concentrado. A estratégia de solução ela não muda, ou seja, a estratégia é calcular as reações de apoio, depois construir, né, isolar a barrinha analisada, representar as ações, né, ou os esforços solicitantes atuantes em seus extremos e com base, né, nos carregamentos, a gente analisa as relações diferenciais e traçamos os diagramas. A estratégia vai ser sempre essa, independente do tipo de estrutura que a gente esteja analisando. Então, a primeira estratégia aqui, como já mencionei, vamos construir o diagrama de corpo livre, né, ou seja, vamos isolar a estrutura e representar, né, sobre ela apenas as reações do meio, ou seja, vamos representar os apoios por forças equivalentes. Tá? Então, aqui eu vou ter duas, né, reações verticais, porque os apoios considerados eles impedem o deslocamento vertical da estrutura, e o ponto A ele impede também o deslocamento horizontal, mas como eu não tenho nenhuma força horizontal atuante, então esse cara aqui, nem represento ele aqui, tá? Porque ele já é automaticamente satisfeito. Tudo bem? Joia. Então, ó, com base nesse diagrama de corpo livre, vamos impor, né, as condições de equilíbrio de corpo rígido. Então, vamos fazer aqui a somatória de momentos em relação ao ponto A. Então, joia, ó. Vamos ter RB vezes 4,8, tá, um momento positivo, mais o momento externo aplicado, que é 1, isso aqui é igual a zero. Fazendo a continha, a gente descobre que o RB ele é menos 0,2083.
Tá? Então o que isso significa? Por que esse cara é menos? Cara, ele é menos simplesmente pelo fato de o sentido que eu arbitrei aqui da reação não ser exatamente esse, é o sentido oposto. Tá bom? Então, para que o equilíbrio aconteça, esse RB ele não pode estar orientado de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. É só isso que ele quer dizer. Tá bom? O sinal negativo aqui. Quando eu faço o somatório de forças em Y igual a zero, então eu vou ter o RA para cima, né, mais o RB que está para baixo, ou seja, menos 0,2083 igual a zero. Então eu descubro que o nosso RA ele vale 0,2083 positivo, então quer dizer que o sentido que eu arbitrei para essa força de fato é aquele sentido mesmo. Tá? Então já calculei as reações de apoio. Então vamos representar agora as reações de apoio na barrinha e vamos, com base nas relações diferenciais, traçar os diagramas de esforços solicitantes. Então, ó, olha só, batendo o olho na estrutura, tá, a gente consegue observar que a estrutura não tem nenhum carregamento distribuído sobre, né, o seu comprimento. Tá bom? Tranquilo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Q de x ao longo da estrutura ele é zero. Tá? Então, qual é a função aqui? Ó, qual é o V de x que eu devo derivar para resultar um zero? É uma constante, concorda comigo? Tá? Então, nós já descobrimos através dessa análise simples que o cortante ele é constante. Tá? Então, vamos analisar o sentido do cortante. Ó. Tá? O nosso RA, já descobrimos aqui do slide anterior, que ele vale 0,2083 e que, além disso, né, ele está orientado vertical com orientação de baixo para cima. Esse carinha aqui, ó, ele tende a fazer a barrinha girar no sentido horário, tá? O que na nossa convenção é um cortante positivo. Tá certo? Então, somente dessa análise eu já consigo traçar, né, o diagrama de força cortante, que é esse aqui. Ó. Então, ou seja, positivo com a intensidade 0,2083. Mas aí você pergunta, será que a outra reação de apoio concorda com essa conclusão? Vamos analisar. Olha só, o RB ele não resultou menos 0,2083, né? Ou seja, esse carinha aqui ele não tem que estar orientado na vertical de cima para baixo. Né? Então, se ele está orientado de cima para baixo, ele tende a fazer a barrinha girar no sentido horário também, o que na nossa convenção ele é positivo. Tá bom? Fácil, né? Então, olha só, partindo agora para o traçado do diagrama de momento, então nós concluímos, né, que o cortante ele é constante. Tá? Então, ou seja, esse V de x aqui ele é constante. Então, com base na segunda relação diferencial, qual deve ser o meu m de x, né, que eu derivo, que ele resulta um cara constante? Então, ele é uma função linear. Tá bom? Então, a gente consegue observar claramente, né, que a variação do momento ao longo do comprimento da barra ela é linear. No entanto, né, um aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês é que existe um momento concentrado no ponto C. Tá bom? Então, ó, esse aspecto aqui, ó, pelo fato de eu ter uma ação concentrada, eu vou ter uma descontinuidade no diagrama de momentos. Tá bom? E que essa descontinuidade ela acontece exatamente aqui no ponto C. Tá bom? Então eu vou ter uma função linear descrevendo o ponto A até o ponto C. Depois eu vou ter uma descontinuidade devido à presença desse momento concentrado e depois eu teria uma outra função linear descrevendo o trecho CB. Tá bom? De novo, se, né, a variação do momento era linear, então isso quer dizer que eu preciso, né, de dois conhecimentos do valor do momento em dois pontinhos para eu traçar essa função linear. Tá? Com base no que a estrutura oferece, né, nós descobrimos que os apoios utilizados são articulações, então os momentos aqui, ó, são nulos. Tá bom? Então eu já sei, né, que no extremo esquerdo e no extremo direito os momentos são nulos. Então, para eu terminar o traçado do diagrama, basta que eu conheça, né, ó, qual é a variação do momento fletor imediatamente antes da atuação desse momento concentrado de intensidade 1 e depois qual é a intensidade desse momento imediatamente depois da atuação dessa ação concentrada. Tá bom? Então, para isso, nós devemos fazer aqui, ó, a imposição do equilíbrio de corpo rígido considerando dois cortes virtuais na estrutura. Tá? Um, imediatamente antes da ação, do ponto de aplicação da ação concentrada, e um segundo corte, que é o que está ilustrado aqui embaixo, considerando, né, um ponto imediatamente depois da atuação desse momento. Tá certo? Então, tranquilo. Ó. Então, considerando o corte, ó, imediatamente antes da atuação do momento, qual deve ser a situação? É essa ilustrada aqui, ó, tá? No canto inferior esquerdo. Então, eu vou ter o RA, certo? Que causa aqui um momento negativo. Temos esse M que está aqui, né? Ou seja, o momento fletor, ou seja, o momento que atua
na estrutura, que eu arbitrei ele como positivo, tá bom? Então, se nós impusermos sobre esse carinha aqui, ó, o equilíbrio de corpo rígido, ou seja, se eu fizer somatória de momentos igual a zero, então o que eu vou descobrir? Eu vou ter o RA, que é 0,2083, vezes 1,6. Então, devido ao sentido de atuação desse RA, esse cara é negativo, tá bom? Então, eu vou ter menos 0,2083 vezes 1,6, mais o m de x igual a zero. Então, esse m aqui, ó, ele tem que ser... o resultado da multiplicação, né, de 0,2083 vezes 1,6, ele dá o 0,33328, tá bom? E aí, de novo, né, ó, à medida que vocês forem fazendo exercício, isso aí já vai ficar claro na cabeça de vocês, mas enquanto o conteúdo está amadurecendo, use o dedo de vocês para analisar se a porção tracionada é superior ou inferior, tá bom? Então, nesse primeiro caso aqui, ó, a gente descobriu que o sentido que eu arbitrei para o momento de fato é aquele sentido, né, porque o equilíbrio resultou positivo. Tá? Então, posiciona o dedo, aplica sobre o seu dedo o sentido do vetor momento. A gente observa que a parte tracionada, ou a porção onde as rugas se afastam, é a porção inferior. Então, com isso eu descubro, né, que quem está sendo tracionado é a parte inferior, e daí eu traço o diagrama da porção inferior da barra. Tá bom? Tranquilo até aqui? Joia? Então, ó, vamos fazer agora, né, ó, o corte imediatamente depois da atuação do momento, para que a gente consiga, né, determinar qual é a intensidade do momento imediatamente depois, né, da aplicação dessa ação concentrada. Então, para isso, né, ó, fazemos o corte. Então, como, né, o ponto analisado ele é imediatamente depois da atuação do momento concentrado, então esse momento de 1 ele entra no nosso equilíbrio, e aí vamos impor o equilíbrio, né, ó. Então, de novo, né, eu arbitrei esse momento aqui, ó, positivo, tá, por simplicidade. Então, vamos impor aqui a somatória de momentos igual a zero nesse segundo carinha aqui. Ó. Então, somatória de momentos igual a zero. Então, eu vou ter o RA, né, 0,2083, vezes essa distância de 1,6. Tá bom? Então, esse cara aqui ele é negativo, né, como já mencionou anteriormente. Então, a nossa somatória de momentos vai ser igual a menos 0,2083 vezes 1,6, mais o momento de 1, mais esse momento aqui, ó, que é o momento fletor, que eu arbitrei ele no sentido positivo, isso tudo igual a zero. Então, quando a gente faz, né, a somatória de momentos, a gente vai descobrir que esse m aqui, ó, ele é igual a menos 0,66672, tá bom? Então, você fala, é negativo. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o sentido que eu arbitrei para ele não é esse, é o sentido contrário, tá bom? E aí, de novo, né, use o seu dedo para descobrir se esse momento de 0,66672, se ele está tracionando a parte de cima ou a parte de baixo. Tá? Então, do equilíbrio, nós descobrimos, né, que esse carinha aqui, ó, ele não está orientado no sentido anti-horário, mas sim no sentido horário. Tá? Então, quando a gente aplica aqui esse sentido de vetor momento no nosso dedo, a gente descobre que a parte tracionada, ou a porção do seu dedo onde as rugas se afastam, é a parte de cima. Então, com isso, né, ó, basta que a gente trace aqui, né, ó, comece a traçar o diagrama da parte superior da barra, e aí ele vai até zero, né, já que o ponto B ele é uma articulação. Tá bom? Uma coisa legal é que é aquilo que eu comentei antes, né, ó, que devido à atuação da ação concentrada, existe uma descontinuidade no diagrama e que a intensidade da descontinuidade, ou seja, o tamanho desse salto aqui, ó, ele é igual à intensidade da ação externa aplicada. Tudo bem? Esse carinha aqui, ó, de 0,66672, ele poderia ser obtido também, ó, considerando o equilíbrio da porção direita da estrutura. Tá? Então, se você multiplicar aqui, ó, o 0,2083, né, que é o RB, que está para baixo, vezes 3,2, ele vai também dar o 0,66672, e aí também, né, tracionando a parte de cima. Tá certo? Então, estes aqui são os diagramas, tá, de esforços solicitantes para esse caso particular. Tudo bem? Então, ó, vamos fazer mais um exercício ainda, né, para que a gente consiga fixar os conceitos, tá, das relações diferenciais. Então, ó, nesse exemplo, né, de novo, vamos determinar os diagramas de esforços solicitantes para essa estrutura que está apresentada aí. Então, nessa estrutura, nós temos aqui, ó, um ponto particular, que é o ponto B, tá bom? Então, o ponto B, ó, o que ele é para a gente? Vocês se lembram lá do que nós discutimos no vídeo anterior? Que ele é uma articulação, tá bom? Ou seja, ele é um ponto no qual os deslocamentos, tá,
das barras conectadas é o mesmo, tanto horizontal quanto vertical, mas que o giro das barras naquele ponto ele não é o mesmo. Então, ou seja, pode ser que as barras girem diferencialmente, ou, em outras palavras, as barras que concorrem ao ponto B elas são livres para girar. Tudo bem? E aí, né, se as barras são livres para girar, ou seja, se o deslocamento generalizado ou o grau de liberdade ele é permitido, isso indica que o esforço associado ele é nulo. Tá bom? Então, ó, se o giro ele é permitido, isso indica que o momento no ponto B ele é zero. Tá bom? Então, por que nós introduzimos essa rótula aqui? Tá? E por que essa informação ela é importante? Porque deem uma olhada aqui, ó, nas condições de vinculação aplicadas à estrutura. Aqui eu tenho o engaste, que se vocês se lembram, né, que já que essa estrutura é plana, então o engaste ele impede deslocamento em x, y e também o giro. Tá? O ponto C ele tem um apoio simples, tá? Ou seja, esse ponto C ele impede apenas o deslocamento vertical do ponto C. Mas aí você para pensar, olha, aqui eu tenho 3 graus de liberdade restringidos, aqui eu tenho, no ponto C, 1 grau de liberdade restringido. Tá? Ou seja, eu tenho 4 reações de apoio. E tenho 4 reações de apoio, mas né, eu tenho 3 equações de equilíbrio apenas. Então, está vendo que a conta não fecha? Tá? Eu tenho 3 equações para 4 incógnitas. Então, qual que é a condição extra que a estrutura está me oferecendo aqui para resolver? A condição extra é justamente a articulação aqui ó, no ponto B. Tá bom? Então, eu sei que a somatória de momentos no ponto B ele é zero, tá? Pelo fato de ser uma articulação. Então, apesar né, de eu ter 4 reações de apoio e 3 equações de equilíbrio, o fato do momento ser nulo no ponto B, eu já saber isso de antemão, introduz para mim uma condição adicional, tá certo? Uma condição que vai permitir, ou que transforma essa estrutura em uma estrutura isostática que eu consigo resolvê-la exclusivamente com as equações de equilíbrio. Tá bom? Então, lembre-se sempre daquela piadinha aqui, né, que eu contei no vídeo anterior. A rótula é a nossa arminha do videogame. Tá bom? Ó, se você tiver nos videogames aí, ó, se você está andando lá, certo? No corredor, e do nada aparece uma arma lá, cara, com certeza pega a arma, porque lá na frente vai ter um monstro que você vai ter que matar com essa arma. Aqui é a mesma coisa. A nossa rótula é a nossa arminha. Então, se aparecer uma rótula aí na nossa estrutura, certamente nós vamos ter que usar o fato da rótula existir para resolver o nosso problema. Tá bom? Então, tranquilo. Ó. Então, qual que é o primeiro passo para a gente resolver aqui? Ó? Já vou gastar a arminha de cara, certo? Já vamos separar a estrutura aqui ó, exatamente no ponto B e representar né, sobre essa porçãozinha aqui ó, as ações atuantes. Tá? Então, se eu separar a estrutura e considerar apenas a atuação da barrinha BC, eu consigo construir um diagrama de corpo livre como está mostrado aqui. Ó. Tá? Então, eu tenho um carregamento distribuído, tenho aqui ó, a reação CY, né, que é a reação do apoio atuante no ponto C, e temos também aqui os dois esforços solicitantes atuantes no extremo B da barra BC, tá? Que são a força normal NB e essa força cortante VB. Tá? Enfatizo, tá vendo que nesse ponto onde eu seccionei eu não representei o momento? Tá? E não representei o momento por quê? Porque eu sei que ela é zero, tá? Ou seja, existe a rótula. Dessa forma, olha só, se a estrutura toda está em equilíbrio, cada porção material que a componha vai estar também em equilíbrio, certo? Então esse pedacinho que eu separei aí, ó, o BC, ele tem que estar também em equilíbrio. E se ele está em equilíbrio, ele obrigatoriamente atende às condições de equilíbrio de corpo rígido, tá bom? Então sobre esse pedacinho aqui, ó, vamos impor né, a somatória de forças em X, somatória de forças em Y e somatória de momentos. Tá? Então, só fazendo somatória de forças em X, a gente descobre que o NB é zero, tá? Porque eu não tenho nenhuma força horizontal aí atuante no problema. Se eu fizer agora somatória de momentos em relação ao ponto B igual a zero, então o que eu vou descobrir? Então, que eu tenho, né, o primeiro, que o VB não faz momento nesse ponto porque ele é o seu ponto de aplicação, né, ou seja, o D vale zero. Então, qual é o momento fletor associado né, a essa carga distribuída? Então, tranquilo, ó, vamos multiplicar a sua intensidade pela extensão no qual ele está distribuído, né, ou seja, 2 vezes 1. Para quê? Para que eu encontre qual é a força equivalente associada a esse carregamento distribuído. Tá bom? E depois eu tenho que multiplicar ele pelo braço de alavanca, que é o quê? Bom, se esse cara é constante, né, então a força equivalente está aplicada exatamente no meio aqui, né, ou seja, na metade do trecho onde a carga distribuída é aplicada, então eu tenho 1 sobre 2. Né, então basta que eu multiplique né, esse trecho aqui, divida por 2, tá certo? Ou seja, é meio, que é a distância né, do ponto de aplicação da força até
o ponto no qual eu estou somando momentos, tá certo? Esse cara ele é negativo, né, porque o vetor momento associado a ele é negativo. Mas, né, temos também a contribuição de momento associado à reação de apoio, que é o CY vezes 1. Então, quando a gente faz essa continha aqui, a gente descobre que esse CY, a intensidade dele é 1 positivo, então quer dizer que o sentido, né, da ação que é arbitrado coincide com o sentido verdadeiro, tá, pelo fato de ser positivo. Depois, vamos fazer a somatória das forças em Y igual a 0, então eu vou ter VB menos 2 vezes 1, né, ou seja, é a força equivalente associada a esse carregamento distribuído, mais 1, que é a reação CY. Então, fazendo aí o equilíbrio, né, então a gente descobre que o nosso VB resultou positivo e de intensidade 1, ou seja, o sentido que eu arbitrei para ele de fato é esse, né? Tranquilo até aqui? Então, gravem aí na memória de vocês que o N é 0 e que o VB, atuante na extremidade B da barra BC, ele atua de baixo para cima, tá bom? Então, esse cara aqui vai ser importante quando a gente for traçar aqui o diagrama de força cortante para essa barra, tá certo? Tranquilo? Então, olha só, já gastamos a nossa arminha aqui, tá? Ou seja, já gastamos a rótula e descobrimos que essa reação aqui ela vale 1. Então, agora eu posso voltar para a estrutura e calcular, né, quais são as reações do apoio A. Tá bom? Tranquilo até aqui? Fácil, né? Então, para isso, eu nem preciso considerar a estrutura total, eu posso considerar ela apenas o trecho ADB. Tá bom? E com isso, então, eu preciso aplicar sobre a extremidade B da barra ADB as ações equivalentes, tá bom? Que nós determinamos, inclusive, no slide anterior. Mas aí você fala para mim, peraí, Edson, tem uma coisa diferente aí nessa barrinha. Olha só, no slide anterior você tinha colocado a força VB atuando de baixo para cima, tá? E agora aqui você está colocando ela de cima para baixo. Da mesma forma, a força NB. No slide anterior você tinha colocado ela atuando da direita para a esquerda, e aqui você está colocando ela atuando da esquerda para a direita. Por que você fez isso? Simplesmente pelo fato, né, da estrutura atender à terceira lei de Newton, ou seja, é ação e reação. Então, por isso que as ações aqui, no extremo B da barra ADB possuem sentido oposto, tá, às ações atuantes no extremo B da barra BC, porque é ação e reação, simples, tá certo? Então, vamos impor aqui, sobre esse carinha aqui, as condições de equilíbrio de corpo rígido. Então, somatória de forças em X, então, como o NB é 0, a gente já tinha descoberto lá no slide anterior, o AX vai ser 0. Se nós fizermos aqui, somatória de forças em Y igual a 0, então eu vou ter o AY menos o 5 menos o 1, que é o VB, tá certo? Então, descobrimos que o AY vale 6 kN. Por fim, né, vamos fazer somatória de momentos em relação ao ponto A igual a 0 para a gente descobrir, né, qual é a reação de apoio em termos de momento. Então, claro, né, esse momento aqui eu arbitrei ele, não sabia qual é o sentido dele a priori. Então, esse cara, né, eu arbitrei ele no sentido negativo, então eu vou ter menos M, menos, né, 5 vezes 1, que é a contribuição de momento associado a essa força concentrada, menos também 1 vezes 2, né, ou seja, é a força VB igual a 1 vezes a distância 2. Né? Então, de novo, né, posicione os dedos no sentido da força, palma da mão no sentido, né, do braço de alavanca, ou seja, do ponto de aplicação da força, até o ponto no qual você está somando momentos, e o sentido, né, do seu polegar vai indicar, né, o sentido, se é positivo ou negativo, ou seja, o sentido do seu polegar é o sentido do vetor momento. Então, quando a gente faz essa somatória aqui, a gente descobre que o momento M aqui ele vale menos 7 kN vezes metro. Então, o que isso significa? Né, significa apenas que o sentido que eu arbitrei para ele não é correto, ou seja, esse momento ele não está aqui atuando no sentido horário, né? O sentido correto dele é anti-horário, ou seja, o vetor mesmo ele é positivo pelo fato de ter esse sinal negativo aqui, tá bom? Então eu quero deixar como tarefa para vocês em casa, né, calcular essas reações de apoio de novo, mas considerando a estrutura inteira, tá? Então vocês considerem aqui, né, essa carga distribuída e considerem também aqui a reação CY, né, que nós determinamos no slide anterior, tá bom? Então, com base nisso aí, a gente já consegue, né? Já temos determinadas as ações nas extremidades, né, da barra. Então, com isso, a gente já consegue traçar, né, o diagrama de esforços solicitantes. Tá bom? Então, olha só, vamos começar aqui pelo traçado do diagrama de força cortante.
Então vamos começar da esquerda para a direita, tá bom? Olha só, vamos considerar esse primeiro trecho aqui, ó, de B até C, tá certo? Então até representei ele de novo aqui, ó, do lado direito aqui, só para a gente ter em mente o que aconteceu, né? Nós tínhamos descoberto que o CY vale 1, tá? E que o nosso VB ele também vale 1, tá? Então olha só, nesse caso aqui, ó, a reação CY, vocês concordam comigo que ela tende a fazer a barrinha girar no sentido anti-horário, né? Então, se é anti-horário da nossa convenção, ele é negativo. Então, por isso que aparece esse menos 1 aqui. Ó. Tá bom? Além disso, das relações diferenciais, o nosso dv de x dx ele não é igual ao menos q de x? Então, quando a gente bate o olho na barrinha, a gente observa que o nosso q de x ele é um cara constante. Tá? Então, qual é a função que eu devo derivar que me resulta um constante? Né? Ou seja, qual é o v de x que eu devo derivar para eu encontrar um cara constante? Você concorda comigo que é um cara linear? Né? Ou seja, se eu derivar uma função linear, isso aqui vai me resultar um constante. Tá bom? Então isso significa o quê? Que nessa barrinha, né, a variação da força cortante ela é linear. E para eu traçar um cara linear, basta que eu faça o quê? Basta que eu conheça dois pontos. E nesse caso específico, quais são os dois pontos? Né? São o VB, né, que vai me dar a intensidade do cortante no primeiro extremo, e também o CY, né, que me dá a intensidade do cortante no segundo extremo. Então a gente já tinha discutido e chegamos à conclusão que o cortante, né, na extremidade direita ele é negativo, né, porque ele tende a fazer a barrinha girar no sentido anti-horário. No entanto, o VB ele tende a fazer a barrinha girar no sentido horário. Tá? Então, ou seja, esse carinha aqui permite, né, que eu trace o diagrama aqui de forma positiva. Né, o cortante é positivo igual a 1 nesse extremo aqui. Ó. Tá certo? Então, ó, se o cortante aqui vale 1 positivo e no outro vale 1 negativo, e a variação linear, basta que a gente conecte, né, esses dois pontinhos, já temos traçado aqui a variação do cortante no primeiro pedaço. Tudo bem? Uma coisa que é importante a gente lembrar aqui, ó, é que toda vez que o cortante troca de sinal, tá, ao longo do trecho analisado, isso aí vai gerar para a gente um ponto de momento máximo, né, na verdade de um momento extremo, né, ele pode ser máximo ou mínimo. Tá? Então é importante que a gente determine aqui, ó, qual é o ponto onde o cortante passa por zero. Nesse caso particular, né, ó, devido à simetria aqui, ou seja, ele é 1 e menos 1, então esse ponto onde o cortante é zero é exatamente a metade do comprimento. Então, ou seja, ele dá 0,5 metros. No entanto, se não houver essa simetria, então aí a gente tem que ter uma maneira, vocês imponham, né, o equilíbrio aí, ou seja, você se determina qual é o pontinho x no qual o cortante dá zero. Então, façam um equilíbrio simples, vocês já conseguem descobrir isso aí facilmente. Tá? E marquem esse ponto de cortante zero no seu diagrama. Tudo bem? Joia! Vamos analisar esse trecho aqui. Ó. Tá bom? Nesse trecho, o Q de x vale zero. Então, se o Q de x vale zero, qual é a função V de x que eu derivo que dá zero? É uma constante. Tá bom? Então, já sabemos que o cortante aqui é constante. Então, basta que eu conheça, né, o valor do cortante em qualquer ponto nesse trecho aqui para eu traçar a variação dele. Mas olha só, eu já conheço o cortante nesse pedaço aqui, ó, certo? Na rótula, que vale 1. Então, posso estender ele até o ponto aqui, ó, onde a força de 5 é aplicada. Tudo bem? Tranquilo? Então, já traçamos, ó, o diagrama de cortante, ó, do ponto D até a extremidade direita. Para facilitar aqui, ó, certo? Vamos traçar o diagrama agora nesse primeira parte da estrutura e a gente sabe o quê? Que nesse trecho, de novo, a carga distribuída ela é zero, então, carga distribuída zero, cortante ele é linear. Tá? Se ele é linear, basta, né? Perdão, aqui eu estava falando errado. Ó. Se aqui, ó, a carga distribuída ela é zero, então o cortante ele tem que ser constante e o momento ele é linear. Tá? Então, perdoem aí o meu engano. Então, o cortante aqui ele deve ser constante pelo fato, né, da carga distribuída ser zero. Olha só, o Q vale zero, então, qual a função que eu derivo que me dá zero? É constante. Tá bom? Se ele é constante, ó, basta que eu conheça, né, ó, a intensidade da força, né, ou do cortante em qualquer ponto ao longo do seu comprimento. Tá? Nesse caso, eu já sei quanto vale o cortante aqui, ó, na extremidade da esquerda. Né? Então, ele vale 6 kN. Tá? Então, essa forcinha tende a fazer a barrinha girar no sentido horário, então, portanto, é positivo. Então, eu já consigo traçar, tá, o diagrama de cortante dessa primeira parte aqui, ó, que ele vale 6 kN. Tudo bem? Positivo, inclusive. Né, ó.
Então, uma coisa que é legal, que a gente já tinha discutido antes, é que no ponto de aplicação, né, de forças concentradas, o diagrama de cortante passa por uma descontinuidade e, além disso, a descontinuidade possui intensidade igual, tá, à intensidade da força aplicada. Então, nesse caso aqui, ó, o cortante valia 6, um pouquinho antes, né, da aplicação da força, e depois ele vale 1, um pouquinho depois, né, da aplicação da força. Então, 6 menos 1 dá 5, que é igual à intensidade da força aplicada. Tudo bem? Legal. Então, olha só, com base aqui, ó, no traçado do diagrama de força cortante, nós já conseguimos inferir qual vai ser o comportamento do diagrama de momentos. Tá? Então, aqui, ó, se aqui é constante e aqui é constante, então o momento fletor vai ter variação linear nesse pedaço e nesse pedaço, né, ó, pela segunda relação diferencial. Além disso, ó, no ponto onde o cortante passa por um zero, nós teremos um ponto de momento máximo, né, ou um ponto de valor extremo do momento. Tudo bem? Tranquilo? Então, legal. Então, o que nós sabemos aqui, ó, certo? Então, nós já sabemos que nesse primeiro trecho, né, se o cortante é constante, o momento é linear, então basta que eu conheça o valor do momento em 2 pontos, né, para traçar a variação dele aqui. Ó. Então, quais são esses 2 pontos? O primeiro é o engaste aqui, ó, tá bom? Então, olha só lá no engaste, ó, o momento ele está atuando dessa maneira. Tá? Então, use o seu dedo de novo para você enxergar se o momento está tracionando na parte superior ou inferior da barra. Então, posiciona, né, o seu dedo aí e, em particular, né, você posiciona essa extremidade livre do seu dedo como sendo a extremidade que você quer analisar da barra e aplica, né, ó, sobre o seu dedo o momento considerado. Então, você vai observar nessa situação que, devido a essa ação de 7 kNm, a porção, né, na qual as rugas se afastam, ou a porção tracionada da barra, é a porção superior. Tá? Então, por isso que eu tenho a indicativa aqui, ó, de 7 kN, né, vezes metro aqui nessa posição, traçado, né, na parte superior da barra. Tranquilo? Então, ó, vamos calcular agora de novo, né? Vamos fazer aqui o equilíbrio em relação a essa porçãozinha aqui, que é exatamente o ponto, né? Onde eu tenho a descontinuidade aqui no diagrama de cortante, que vai introduzir para mim um ponto de derivada não contínua no diagrama de momento. Então, se eu fizer um corte virtual aqui, ó, imediatamente antes da atuação dessa força de 5 kN, então o que eu vou ter? Né, ó? Então, eu vou ter aqui o 7, né, ó, kN vezes metro, tá, que é positivo, depois menos 6 vezes 1, tá, então que dá 6, então o balanço dos dois aqui, ó, me dá um momento de 1 kN, que também traciona a parte superior da estrutura. Então, por isso que eu tenho um indicativo aqui, ó, do 1. Tudo bem? Tranquilo? Joia. No segundo trecho aqui, ó, o que nós sabemos, né, em termos de momento? Se aqui o momento vale 1, desse equilíbrio que nós fizemos, né, considerando um corte imediatamente antes da atuação de 5, e que, além disso, né, ó, nesse trecho aqui o cortante ele é constante, então o momento vai ser linear. Então, basta que eu conheça, de novo, né, 2 pontos de momento nesse trecho para eu traçar a variação dele. Nesse ponto eu já sei que o momento vale 1 e que nesse ponto eu tenho a rótula. Tá? A rótula, quanto que vale o momento lá? Vale 0. Então, basta que a gente trace essa retinha aqui, ó, ligando o 1 no 0. Tudo bem? Joia. Então, vamos para o trecho final. Nesse trecho final, nós sabemos que o cortante tem variação linear. Então, da relação diferencial, ó, se o meu V de x é linear, o meu M deve ser parabólico, né, ou quadrático, de tal maneira que, derivando um quadrático, eu obtenho um linear. Tudo bem? Então, para eu traçar uma curva parabólica, eu preciso conhecer 3 pontos. Né? Lembra que nós já comentamos anteriormente no vídeo? Então, nesse caso, né, eu já conheço quais são 2 pontos desses 3, né, que são os valores de momento nos extremos, que inclusive é nulo. Né? Aqui eu tenho uma rótula que vale 0. Na extremidade, eu tenho um apoio móvel, né, ou seja, ele permite o giro livre, ele é uma articulação, considera-se, né, uma articulação nesse ponto, então os momentos nos extremos vale 0. O terceiro ponto, né, como eu já tinha comentado com vocês, ele é necessário desde que, né, o cortante passe por um 0 no trecho considerado, né, porque o cortante ele vai introduzir para a gente, né, vai ilustrar para a gente um ponto no qual o momento vai passar por um valor de máximo. Então, para isso, ó, como a gente já identificou o ponto no qual o cortante vale 0, que é a 0,5 metros aqui, ó, a partir
da rótula, basta que vocês façam, né, um corte virtual exatamente nesse ponto aqui, a 0,5 da rótula, e, né, impõe o equilíbrio de corpo rígido. Então eu vou ter aqui, ó, o VB, né? Então eu vou ter 1 vezes 0,5, tá? Que é a contribuição de momento devido, né, a essa ação aqui, negativo inclusive, né? Depois mais 2 vezes 0,5 vezes 0,5 sobre 2, mais o momento, isso tudo igual a zero. Fazendo a conta, vocês vão descobrir que esse momento máximo é 0,25 kN vezes metro. Tudo bem? Então com isso, temos traçado aqui os diagramas, né, para essa situação aí. Então vamos concluir aqui mais rapidamente agora, né, o último exemplo desse vídeo, que é para a gente determinar também os diagramas de esforços solicitantes, mas agora dessa estrutura aí, ó. De novo, é uma viguinha engastada no extremo esquerdo, solicitado aí por um carregamento uniformemente distribuído de intensidade W, sendo que na extremidade dessa viga nós temos um momento concentrado, tá, de intensidade igual a M0. Então vamos traçar os diagramas para essa viguinha, tá? Muito simples também. Então o que nós sabemos, né? Qual que é a estratégia? Pega a estrutura, constrói o diagrama de corpo livre, calcula a reação de apoio, depois com base, né, nas reações de apoio, separa, né, a barrinha em trechos uniformes, tá? E com base nos trechos uniformes você analisa as relações diferenciais e traça as variações. Tá? Essa é a estratégia que a gente vai repetir aqui. Ó. Então aqui eu vou até ser mais rápido, tá bom? Porque eu acho que a gente já consegue fazer essas contas de cabeça. Se eu isolar a estrutura, né, ou seja, esse cara é um engaste, onde, como não tem carregamentos axiais aqui, eu já estou assumindo que a reação horizontal é zero, tá bom? Mas nesse caso aqui, ó, vai surgir uma reação vertical, vai surgir um momento e vai surgir também uma reação horizontal que eu já sei que ela é zero, né? Se eu fizer a somatória de forças em X, ele dá zero. Mas esse cara aqui, ó, a reação vertical, quando eu faço somatória de forças em Y igual a zero, né? Então eu vou ter essa reação vertical para cima, menos W vezes L, que é a força equivalente associada a esse carregamento distribuído. Então eu descubro que essa reação vertical vale WL. Fácil, né? Depois, ó, somatória de momentos em relação ao engaste igual a zero. Então eu vou ter quem aqui, ó? Eu vou ter menos M0, menos WL, L sobre 2, né? Então W vezes L me dá a força equivalente associada a esse carregamento distribuído, vezes L sobre 2 me dá o braço de alavanca, mais, né, esse momento aqui que eu estou arbitrando nesse sentido igual a zero. Então eu descubro, né, que essa reação aqui é M0 mais WL2 sobre 2. Tranquilo? Então o que nós já sabemos, né, a partir das reações de apoio? Vamos já traçar o diagrama, né, de esforços solicitantes, considerando aí as relações diferenciais. Nesse trecho aqui a gente observa, tá bom, que o carregamento é distribuído e, além disso, distribuído de forma constante. Tá bom? Então, se pela primeira relação diferencial, ó, o meu dV de x dx é igual a menos q de x. Se o meu q de x ou o meu carregamento distribuído ele é constante, então de cara a gente já sabe que o cortante ele tem que ser linear, né? Então, ou seja, a função v de x que eu derivo, que me resulta uma constante, ela tem que ser linear. E se é linear, basta, né, que eu conheça, né, a intensidade do cortante em 2 pontos para traçar a sua variação. Tá bom? Então eu já sei quanto que vale o cortante aqui, ó, nesse extremo, tá, que ele vale W vezes L, que além disso, essa forcinha, esse cortante tende a fazer a barrinha girar no sentido horário, que na nossa convenção ele é positivo. Tá bom? Então aqui posiciono, né, no meu WL positivo, e eu sei que o cortante aqui ele vale zero, tá, porque eu não tenho nenhuma força concentrada aplicada aqui. Então com isso eu já consigo construir, né, meu diagrama de cortante, ó, facinho. Tá? O que acontece então agora com relação ao diagrama de momentos? Olha, se o cortante ele é linear, o meu momento ele tem que ser quadrático, né? Lembra lá da segunda relação diferencial, dm de x dx é igual ao v de x. Dessa forma, né, ó, se o meu v de x ele é linear, qual função ou qual mzinho de x que eu tenho que derivar para chegar no linear? Claro, né, que é um quadrático, tá bom? Mas tem um aspecto importante aqui, ó, nesse exercício, e foi por isso que eu escolhi ele para fazer com vocês, é que é o seguinte, ó. Para eu traçar um cara quadrático, eu preciso, como eu já mencionei, de 3 pontos. Tá? E esses 3 pontos seriam quem? Os pontos dos extremos, tá? E um ponto aqui, ó, no meio do comprimento da barra. Tá certo? Agora, esse ponto do meio do comprimento da barra, nós só precisamos dele se o cortante mudar de sinal ao longo do comprimento da barra analisada, ou ao longo do trecho
analisado. O que não é esse caso. Então, olha só, o cortante ele tem um valor e ele termina em 0, mas ele não muda de sinal aqui, ou seja, o cortante ele não passa pelo 0 ao longo do seu comprimento, ele está na extremidade. Então, esse caso aqui, ó, né, permite eu inferir que os valores de extremo de momento estão nos extremos da barra. Tá? Então, nessa situação onde o cortante não troca de sinal, ou seja, não passa por 0 ao longo do comprimento, então isso permite, né, que eu construa o diagrama somente com os valores de extremo, tá bom? De momentos nas extremidades da barra. Então, nessa situação, os momentos nos extremos, né, para o lado direito aqui, ó, esse M0 ele traciona a parte superior, e essa reação aqui, ó, no outro extremo, ele traciona também a parte superior. Então, basta que eu conecte, né, esses dois pontos aqui, indicando uma variação curva, né, uma variação quadrática da nossa análise. Fechou? Então, viu como que é rápido, né? Uma vez que vocês internalizam esses conceitos, é bater o olho, viu qual que é o carregamento, calcula as ações, equilíbrio, traçado é rápido. Então, para concluir esse vídeo, né, então, ó, peço que vocês leiam a apostila para fixar esses conceitos e também tem mais exercícios resolvidos. Certo? Peço que vocês façam isso. E, além disso, ó, a dica, né, e o conselho mais valioso. Pratiquem, tá? Por favor, façam os exercícios. Mecânica dos sólidos é que nem academia de ginástica. Tá? Se você for lá na academia de ginástica e só ficar vendo as pessoas malhando, você não vai ficar forte, tá certo? Então, para você ficar forte, você tem que fazer o exercício. Aqui é a mesma coisa. Tá? Ó, se você viu o vídeo, tá? Ou leu a apostila, tá muito bom, mas peço, pratique, tá? Faça as listas de exercício, tá? Para que esse conhecimento seja amadurecido na cabeça de vocês. Tá bom? No próximo vídeo nós vamos continuar ainda nesse tópico de traçado de diagramas de esforço solicitantes, só que nós vamos ver o que acontece no caso de pórticos planos. Tá? Como que a gente consegue traçar de forma rápida os diagramas de esforço solicitantes em pórticos planos. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.